Eu queria compartilhar uma mensagem com vocês nessa noite, e tem a ver com uma nova série que a gente vai entrar, e pode projetar aí, chama-se O Raso Não Me Serve Mais. Repete comigo, o raso não me serve mais. O raso não me serve mais. Acabou ficando um pouquinho escuro aqui, né? Não sei, acho que até por causa do projetor, que é lá em cima um pouco melhor. A gente vai melhorar essa arte para a semana que vem, que eu avisei os meninos muito em cima da hora. Eu avisei às 5 horas, vamos dar o nome desse tema. Eu já tinha o nome da mensagem, mas não tinha o tema específico. E eu pedi até para o pessoal do louvor para ensinar essa canção. Eu falei com o Paulinho, acho que na segunda ou na terça-feira, que Deus já estava me incomodando. E eu estava pensando muito no tema de Oásis ainda, do culto, né, do geração que a gente acabou de passar. E a ideia de Oásis ser um lugar de provisão, de um encontro, onde a gente Cristo é o nosso oásis. A gente falou bastante sobre isso, toda a conferência foi muito especial. E eu estava meditando e orando a respeito disso. Então a gente quer começar essa série. E vai ser uma série que não vai focar especificamente, sei lá, a presença de Deus. A gente vai falar sobre vários temas. Mas nessa noite eu queria ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. E o tema da mensagem vai ser: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a humanidade, para o mundo? Né? E a minha oração é que você saia dessa série, saia dessa mensagem aqui. A gente teve momentos muito especiais nessa conferência, como eu falei, mas desejando ir mais profundo. E que o profundo na presença de Deus não seja um lugar onde você visita de conferência em conferência, mas seja um lugar onde você habita. Seja um lugar onde você deseja estar, um lugar onde você que seu coração queima por esse lugar. E eu estava orando muito a respeito disso, por isso essa canção até meditou demais no meu coração, porque se você for olhar toda essa canção, né, que é do Alessandro Vilas Boas, ela está falando a respeito de Cristo, de quem Deus é, de quem Jesus é, e é muito forte. Várias vezes nessa semana eu fiquei meditando nessa canção, e Deus foi falando demais comigo. E enquanto eu orava, eu falava isso para Deus: Deus, eu não quero só visitar a profundidade da Tua palavra. Eu não quero visitar somente as conferências, ou acampamentos, ou tempos especiais, onde algo acontece, uma grande experiência contigo acontece. Não, Jesus, eu quero viver isso no secreto, no meu quarto. Eu quero viver isso, quero que os jovens vivam isso nas células. Eu quero que isso seja um despertar para nós, que a gente possa desejar esse lugar. Amém? Estão comigo aí? Então eu queria ler com vocês, a gente vai ficar em Mateus capítulo 16, e eu vou tirar só 2 pontos desse texto. Vai ser rápido, eu prometo, não vou me demorar, como eu falei antes. Mas eu quero ler com vocês, e depois eu quero fazer uma oração por essa noite. Amém? Vamos ler comigo, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20. Fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém quem ele era, né? Que ele era o Cristo. Vamos fazer uma oração então. Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para encontrar a Tua presença. Muitos de nós saímos das faculdades agora, um momento até mais tarde, outros não, estavam em casa mesmo. Nós viemos aqui, Pai, para ter um encontro marcado com a Tua presença, Jesus, para sermos encontrados por Ti. E quando nós estamos na Tua presença, algo acontece nas nossas vidas, nos nossos corações. Nossa vida, Pai, é como quando nós começamos a refletir na Tua presença, a meditar, a Te escutar, Deus, é como se, assim como a Tua palavra faz, nós somos sondados por Ti, Jesus, as nossas vidas são mudadas, são mexidas, e eu oro para que isso possa acontecer nessa noite. Teu Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós hoje aqui, falar conosco, nos mostrar, talvez coisas que nós precisamos mudar,
que teu amor possa visitar os nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de eu entrar nos pontos e falar um pouquinho mais sobre o que Deus falou muito forte comigo a respeito desse texto, eu acho importante a gente falar sobre o contexto do texto, né? A gente precisa entender o que estava acontecendo em um momento ali histórico de Jesus. Bom, esse momento de Mateus capítulo 16, a gente sabe que os evangelhos sinódicos, que são Mateus, Lucas e Marcos, aí eles são bem semelhantes de João, que acaba se destacando um pouco mais, saindo um pouco mais, né, da curva. Esses três evangelhos, eles vão contar essa mesma história. Você vai encontrar essa mesma história nos três evangelhos. E a gente sabe que esse era um momento no ministério de Jesus que não era no início. Não era no final, né, não estava acabando o ministério de Jesus, mas não era no início, eles já estavam caminhando fazia um certo tempo. Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha caminhado em diversos lugares, já tinha confrontado os fariseus, já tinha falado muitas coisas para muitas pessoas, encontrado tudo quanto é tipo de pessoa, né, no seu ministério. E ele chega um momento, então, a sós com os seus discípulos, ele está ali com os 12 discípulos, e ele se depara, ele faz essa pergunta para os discípulos, esperando também uma resposta. E a gente viu, então, a pergunta que Jesus fez para eles, que é o tema dessa mensagem. Quem eu sou? O povo diz que eu sou quem? Quem que sou eu? Né? E os discípulos vão falar exatamente o que está na boca ali do povão, né? Que estava na boca ali das pessoas. As pessoas estavam falando a respeito de Jesus. Ele era um cara muito famoso, ele estava curando muitas pessoas. Vamos lembrar, Jesus tinha curado muita gente se reunindo, gente tentando encostar nele para poder ser curada. E daí chegam alguns nomes importantes. O primeiro nome que é dito, que é falado, é o nome de João Batista. João Batista era o primo de Jesus. E João Batista, nesse momento, já tinha sido morto. João Batista, lembra? Ele batizou Jesus. Depois de um tempo, ele foi preso, né, por Agripa lá, por Herodes, né, e ele é preso, e daí por ele confrontar que Herodes estava traindo a sua esposa, casando com uma outra mulher, não vou nem entrar em detalhes, ele acaba sendo preso, e daí acontece todo um contexto, ele é morto. Jesus até se entristece, tem um versículo que fala a respeito disso, desse momento de luto de Jesus. E ele tinha sido morto. Nesse momento, João Batista já tinha sido morto. E eles falam isso como se, então, João Batista tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou. Né? Na verdade, ele é João Batista. O que não é verdade, mas estava na boca das pessoas aí. Próximo nome que é dito, e a gente só tem esse nome no livro de Mateus, em Lucas não tem nem em Marcos, é o nome de Jeremias, o profeta Jeremias, o profeta da lamentação aí. Um profeta que tinha vivido aí uns 500, 600 anos antes de Jesus, né, mais ou menos isso, na época lá da Babilônia, e ele tinha sido um profeta que tinha morrido ali, visto todo o exílio, né, e chorado, era um cara muito conhecido também na época. O próximo profeta é o profeta Elias, aquele profeta que ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, lembra? Ele não experimentou a morte, foi uma das únicas pessoas que não morreu. Deus o arrebatou, né? Deus pegou para si, ele foi levado para uma carruagem de fogo. Então, estavam falando que ele era esse profeta. E por último, eles falam sobre profetas do passado, né? Que tinham algum deles ressuscitado. E daí, Jesus pergunta, e Pedro tem então uma revelação. É o Messias, tu és o Cristo, né? Enviado. E daí Jesus faz até uma declaração sobre quem tinha revelado aquilo para Pedro, que não tinha sido carne ou sangue, mas que tinha sido uma revelação do próprio Deus para Pedro. E isso é muito forte. A gente tem que lembrar que existia um anseio pelo Messias. Se eu ou você estivéssemos vivendo nesse mesmo contexto dos judeus, a gente também ia estar imaginando, ou falando, será que esse cara é o profeta? Será que esse cara é o Messias? Porque estava todo mundo cansado dos romanos, por exemplo. Se você lembrar na história lá dos judeus da época de Jesus, o Império Romano tinha crescido e tinha absorvido o povo judeu. E eles viviam debaixo de um jugo. Roma era o império da vez eles estavam exilados, eles estavam sendo controlados por Roma. E eles desejavam então uma independência. E todo mundo esperava que o Messias viesse como o rei Davi, que ia derrotar Roma, igual derrotou Golias, né? Ia libertar o povo e finalmente eles iam ter então uma independência e ter seu próprio controle, enfim. E tinha esse anseio nas pessoas. Até os discípulos tinham essa mesma visão.
Tanto é que quando depois de Jesus morrer e ressuscitar, quando ele se encontra com os seus discípulos, Jesus faz questão de falar a respeito do reino de Deus e falar mais uma vez que não tinha a ver com algo físico, mas algo que era espiritual no coração, o reino de Deus, né? Mas só para a gente lembrar um pouquinho dessa história e falar um pouquinho para vocês a respeito do momento que Jesus estava passando. E a primeira coisa que eu percebo então no texto é que Jesus está fazendo uma diferença entre os seus discípulos, o que os seus discípulos falavam a respeito dele e o que as pessoas falavam. E a gente pode fazer então, talvez comparar com o nosso tempo agora, o nosso momento. Como o mundo vê Jesus hoje? Como os nossos amigos veem Jesus? Se você perguntasse para um amigo seu da faculdade, do trabalho, perguntasse só quem que é Jesus, cara, já ouviu falar de Jesus? Quem que é Jesus para você? O que as pessoas falariam? Talvez elas iriam associar Jesus com a própria religião, com a igreja, a instituição igreja. E talvez, para a maioria das pessoas, Jesus significaria como se fosse a necessidade, uma necessidade. Muita gente chega para a igreja, por exemplo, ou visita a igreja porque está precisando de um milagre, de uma cura, precisa de dinheiro, né? Você vê muitos pastores, inclusive, manipulando pessoas, algo muito horrível que acontece, pessoas que manipulam a fé de outras pessoas para poder tirar vantagem. E a gente percebe que talvez muitas pessoas que não conhecem Jesus se achegam às vezes à igreja ou a Jesus com essa característica de querer algo, de uma necessidade talvez física. Igual os judeus lá do tempo de Jesus. Muitas pessoas eram espectadores que queriam só uma cura. Os leprosos que foram curados por Jesus, por exemplo. Que foram curados e nem voltaram para agradecer. Só um voltou, lembra dessa história? Então eu percebo talvez que até o paralelo à época de Jesus, nós temos esse mesmo conceito no mundo. Pessoas que veem Jesus como simplesmente uma necessidade. O brasileiro é um povo muito religioso, místico, se você for pensar. Por termos uma tradição mais cristã e católica, a gente vem desse berço muito místico. A gente espera, e não que, o meu ponto é que Deus pode curar, eu não estou falando mal disso, estou falando que muitas pessoas chegam para esse lugar de conhecer Jesus simplesmente porque querem. E Deus é muito mais do que isso. Outra coisa que eu consigo perceber, até traduzindo da época de Jesus para o nosso tempo, é que muitas pessoas estavam atrás de uma experiência marcante, de algo que fosse inovador. Jesus era o Messias do momento. A verdade é que poucos anos antes de Jesus vir, já tinham tido outros Messias que tinham se auto-intitulado o Messias Salvador. Só que essas pessoas tinham sido presas por Roma. Por isso que Roma sempre ficava de olho em Jesus. Por quê? Porque será que ele ia instigar a multidão a causar alguma coisa? Então, assim, muita gente estava atrás de Jesus, não só por causa do milagre, não só por causa da necessidade, mas porque Jesus era a bola da vez. Cara, ele era a novidade. Ele era a inovação ali. E isso reflete muito a nossa cultura, na verdade. As pessoas estão atrás de algo novo. As pessoas estão atrás de algo marcante. Qual que é o novo iPhone, o novo, enfim, sei lá. Sempre tem uma novidade, atrás de novidade. E isso também reflete na fé. O que é novo? O que está marcando agora? E o que é forte para mim é pensar que, muitas vezes, quem é Jesus para as pessoas lá fora acaba tendo um reflexo muito forte em todos nós que estamos aqui dentro, que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus. Sem perceber, nós vivemos uma influência, um reflexo do mundo. A gente acaba vendo Jesus simplesmente como uma necessidade física ou financeira, ou um milagre que a gente precisa, uma oportunidade. É lógico, e assim, não estou falando que a gente não tem que se achegar a Jesus por exemplo, estamos sofrendo, a gente precisa de uma oração, e a gente vem, por exemplo, numa reunião de oração para orar, não tem problema isso. Mas o ponto é quando nós só vemos Jesus como isso, como essa fonte aí de necessidades, sendo que Jesus é muito mais. Você percebe que existe uma influência de fora, e que às vezes a gente, como cristão, vive assim também. E eu também vejo esse mesmo lance de novidade nas nossas vidas também como cristãos. Muitos cristãos estão lá atrás da bola da vez no meio evangélico. Qual que é a bola da vez? Qual que é a igreja da vez? Qual que é a noite da vez? Qual que é a conferência da vez? Qual que é o que vai marcar essa experiência transcendente que vai me levar lá para o céu e vai me trazer de volta para a terra? Mais ou menos isso. O cara, ele é quase que arrebatado, sabe? Tem uma experiência transcendental. Ele é levado, ele entra em transe, assim, e sai do corpo, olha para fora, vê e volta.
sem perceber, nós também somos influenciados por isso. A gente busca um grande arrepio. A gente quer um negócio. E eu também não estou falando mal de termos experiências com Jesus. Não estou falando isso. E nós devemos buscar, sim, termos experiências reais com Cristo, com o Espírito Santo, de Ele vem e nos marca. E os eventos, como Geração Livre, são importantes para nós. Nós precisamos, a nossa igreja vive, nós temos o nosso dia a dia, as nossas células, os nossos cultos, mas nós temos os eventos também, são importantes para nós. Não estou falando mal de evento, estou falando quando a gente só vive atrás de evento. Tem cara que só vem na igreja quando tem evento. E de vez em quando ele pinga assim nos cultos. Você nunca vê. Mas Deus nos chamou para muito mais que isso. Como eu falei antes, Deus nos chamou para habitarmos esse lugar de profundidade nele. Não só visitarmos. Mas tem muitos cristãos que se limitam a visitar esse lugar. A ter um arrepio. A viver só de uma experiência, 2, 3 experiências no ano, que são marcantes. E a gente olha para trás e o ano passa e a gente se lembra da conferência e fala, nossa, foi muito especial mesmo. Deus falou muito comigo. Mas no resto do ano a gente não vive mais nada. A gente não tem as nossas próprias experiências, por exemplo, com Jesus no nosso quarto. A gente não tem momentos onde o Senhor se revela para nós de maneira específica, né, de maneira única para você. E eu quero te alertar nesse ano, quero te convocar que Jesus tem te chamado para algo profundo, para caminhar num lugar profundo, onde você não tem controle, onde realmente Jesus é tudo para você, que não tem nada mais necessário do que o Cristo na sua vida, nada mais, tudo pode cair. Enquanto a Raquel estava falando, eu fiquei pensando nisso, a gente já ouviu alguma palavra falando sobre isso. Se tudo na sua vida caísse, tudo caísse, e uma coisa permanecesse, Jesus, tudo certo, Ele é o nosso fundamento. E eu comecei, enquanto ela falava, se alguma coisa acontecesse com os meus filhos, por exemplo, com um dos meus filhos. A gente, pai, imagina às vezes isso, né? Você passa um filme, você vê alguma coisa acontecendo, você imagina o pior, na sua cabeça passa um filme, assim. Daí você ora, tal, passa um momento meio de aperto, sozinho, assim. Daí você se lembra que nada aconteceu. Mas e se acontecesse? Jesus precisa ser suficiente. Jesus precisa ser aquilo que é o mais importante para mim e para você. E é por isso que Ele nos convoca, Ele nos chama, não para um lugar raso, mas um lugar profundo da sua presença. Vocês estão me entendendo, pessoal? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então, com base nisso, né, se a gente quer conhecer Jesus, e eu creio que Jesus está nos perguntando hoje, quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Como nós fazemos para conhecermos a Jesus? E eu queria olhar esse texto que nós lemos agora, e os textos que vêm logo depois desses versículos que nós lemos agora, e a gente vai responder essa pergunta com dois pontos. Eu poderia, talvez se fosse num sábado normal, eu traria até mais pontos, teve mais coisas que Deus falou comigo. Eu não vou nem comentar sobre Pedro, e Jesus fala para ele, né, ligar no céu, ligar na terra. Eu poderia trazer uma mensagem sobre isso, mas eu não vou falar. Mas eu queria ficar com 2 pontos com vocês só, com base nesse texto que nós lemos agora. Então, primeiro, como nós conhecemos a Jesus? Como que a gente conhece? Se queremos conhecer Jesus, como fazemos isso? Primeiro ponto, conhecer a Jesus é quando você também se faz conhecido por Ele. Conhecer a Jesus é quando também você se faz conhecido por Ele. Muitas vezes, e agora eu vou dar um exemplo antes de entrar no texto bíblico aqui, e continuar o texto de Mateus. Muitas vezes as pessoas que estão, vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, próximas de nós, não nos conhecem verdadeiramente. Você já ficou com medo, talvez em algum momento na sua vida, você ficou com medo e você talvez transpareceu ser alguém, porque você ficou com medo da pessoa te conhecer de verdade? Deixa eu dar um exemplo um pouco mais prático. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Raquel. Na verdade, antes, né, de eu namorar a Raquel. E o cara, quando vai começar, antes de começar a namorar, quando está meio que naquela flertando e olhando, sabe como é que é? Você tenta parecer uma pessoa que muitas vezes você não é. É ou não é verdade? Você faz aquela pose de galã, os caras fazem pose de galã, talvez coloca aquela camiseta mais apertadinha, tal, pensa no melhor look, tal.
E às vezes quando vai conversar, você pode lembrar, talvez, dos namorados, é a primeira conversa que você teve com a pessoa, né, que você está namorando, ou que você está casada. Como foi essa conversa? Foi interessante ou foi, assim, foi tensa? Porque, acho que por causa da vergonha, você faz meio que uma capa. Você se porta de um jeito para a menina ou para o menino poder te olhar de uma forma, tipo assim, nossa, e se interessar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu tô brincando, trazendo um exemplo bem simples aqui de namorar, e aconteceu comigo, é normal, a gente faz isso, mas depois você vai quebrando o gelo, vai conversando, e você vai mostrando quem você é. E no namoro, cada vez mais, conforme você vai caminhando para o casamento, noivado, né, casamento, você vai se deixando ser conhecido. O problema é que muitas pessoas, eu vou falar para jovens, né, estamos aqui entre jovens, muitos jovens vivem dessa mesma maneira. Vivem com máscaras. Para talvez serem aceitas por pessoas, a gente coloca uma máscara, a gente coloca uma capa para as pessoas nos verem e nos perceberem, e aquela não é a nossa real identidade. A gente não é aquilo. E sem perceber, as pessoas gostam e se apaixonam, às vezes, né, pensando até no mundo, pela essa máscara que não é quem nós somos. E a realidade é que para o amor, para que você possa realmente ser conhecido e ser amado, a máscara precisa cair. A pessoa precisa te conhecer quem você é de verdade, e não essa capa, essa imagem que você cria de você mesmo. E a pessoa começa a te ver. E a gente transfere isso às vezes para Deus. A gente tem uma capa diante de Deus de quem nós somos, e a gente vive com uma postura e nós não somos aquilo. E Deus sabe quem nós somos. E o ponto é que para a gente ser, e daí isso reflete desde um namoro, que a gente precisa ser conhecido de verdade. O verdadeiro amor, ele só acontece com base na sinceridade e na intimidade. O amor lá no mundo acontece através dessas capas. E a finalidade dele é o quê? É o sexo, é o prazer, e daí se torna algo descartável, mas depois a conta vem, né? Os machucados emocionais, todas essas coisas de emoções. Agora, quando a gente pensa em termos de cristianismo, o que Deus tem para nós é um amor verdadeiro. Ele quer saber quem nós somos. E o ponto é que Ele já sabe quem nós somos. Mas muitas vezes nós temos essa capa. E nós simulamos. A gente faz isso para a gente poder, de alguma forma, ser amado, né, de alguma maneira. E o problema, e o ponto aqui é que Jesus já sabe quem nós somos. Mas mesmo assim Ele pede para você falar. Por que Ele pede para você falar? Por que Ele pede que Ele exige de nós essa sinceridade, de expor o nosso coração e deixar, por exemplo, a própria Bíblia ler as nossas vidas? Deixar a presença de Deus ler os nossos corações. Por que Ele faz isso? Porque é assim que o relacionamento saudável acontece. É assim que a intimidade é levada num novo nível de profundidade. Você só tem intimidade quando você é sincero, é aberto. Você está mostrando quem você é ou não é verdade? O casamento é assim o tempo todo. A minha esposa Raquel sabe mais que todo mundo quem eu sou de verdade. Sabe das minhas lutas, sabe da minha personalidade, sabe, enfim, me conhece de verdade. E é para ser assim, agora com Deus mais ainda. E por que Ele faz isso? Porque ele quer intimidade. Isso é a verdadeira intimidade. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é mais profundo. Ele é enraizado em todas as áreas das nossas vidas. Ele precisa deixar... Nós precisamos ser conhecidos por Jesus. Mesmo Ele conhecendo, Ele quer que nós possamos expor as nossas vidas e expor as nossas lutas e expor as áreas do nosso coração a Jesus e falar: Jesus, tudo que eu tenho é teu. Eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu percebo nesses versículos aqui de Pedro, né? A gente acabou de ler, vamos lembrar aqui. Jesus perguntando sobre quem Ele era. E logo depois ele perguntar e Pedro afirmar: Tu és o Cristo, né, o Filho de Deus. Jesus faz uma baita de uma afirmação para ele. Puxa, imagina só. Pedro ficou cheio de fé, né? Pedro meio metidão lá. Jesus falou o quê? Feliz é você, Simão, filho de Jonas.
porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai, né, que está nos céus. Daí ele começa a elogiar Pedro, mas logo depois do versículo 20, quando a gente vai para o versículo 21, Jesus, ele começa a expor a eles que porque ele era o Cristo, ele teria que morrer. Vocês lembram dessa história? E logo depois de Jesus falar que ele iria morrer, Pedro, como bonzão, se levanta novamente e fala, só que fala dessa vez uma coisa que não deveria ter falado. O versículo fala assim, versículo 21 e 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedrão, bonzão, metidão, chamou-o à parte, imagina Pedro fazendo isso com Jesus, cara, chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Olha só. Começou a repreendê-lo, que coragem, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou e disse a Pedro, que tapa na cara, né? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha que forte. É interessante a gente ver esse momento, porque é um contraste muito grande num versículo tão próximo, onde Jesus está elogiando Pedro e, ao mesmo tempo, está repreendendo Pedro. E Jesus, naquele momento, não é que ele estava xingando, por exemplo, Pedro, ele estava falando que ele estava sendo usado pelo diabo, porque Jesus era humano, apesar de ser, né, ter o divino dentro dele, ser Deus, ele tinha as suas lutas. E Pedro vem num lugar que não era dele para falar uma coisa que não tinha nada a ver, e Jesus repreende ele de maneira muito forte, inclusive. Mas o ponto é que Pedro estava projetando uma imagem, até para as pessoas e para o próprio Jesus, de quem ele não era. E Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia muito bem o coração de Pedro, as lutas de Pedro, as coisas boas e as coisas ruins, e ele repreende. Ele fala, né, o que Jesus está querendo dizer, ele está falando, ó, eu sei o que você está falando, não tem nada a ver com o que você está falando, e eu te conheço, cara. Fica quieto, fica na tua. E o ponto é que essa capa não se sustenta. Ela não se sustenta. Ela não permanece. E se vamos ver então um lugar mais profundo, precisamos mergulhar por inteiro, onde a gente abaixa as nossas capas, né? As nossas simulações, e a gente vai no nível de intimidade, a gente rasga as nossas máscaras, a gente tira a nossa autossuficiência, a gente se submete a Jesus. E assim nós somos amados de verdade. E o ponto até que em Jesus aí, Jesus estava amando Pedro naquele momento. Jesus estava repreendendo Pedro porque ele estava confrontando uma área que Pedro precisava ser confrontado. E é algo muito forte que Jesus estava fazendo naquele momento, repreendendo Pedro. E daí até o contraste, o amor de Jesus, ele exige um confronto. O amor de Jesus exige mudança, o amor de Jesus, ele vem e ele mira, certo, a motivação correta, se a gente permitir. E Pedro poderia até não permitir, poderia sair, sei lá, poderia deixar Jesus naquele momento, não ficar mais no ministério, não ajudar, não auxiliar mais Jesus. Mas Pedro foi confrontado e se tornou quem se tornou depois. Um grande homem de Deus, um dos pais ali da igreja primitiva. Muita coisa aconteceu. Mas nós precisamos se deixar ser conhecidos. Estão dando para entender? Está dando para entender o que eu estou falando? Nós somos chamados para esse lugar. Para a gente poder conhecer Jesus, a gente precisa também se deixar ser conhecidos. A Bíblia precisa nos ler, a Bíblia precisa sondar os nossos corações, a gente precisa deixar Deus sondar as nossas vidas. E dessa maneira, enquanto nós conhecemos o Cristo nos conhece, mas não só nos conhece em termos humanos, igual a gente conhece uma pessoa, né, outro ser humano. Não, Jesus ele vem, ele entra em todas as partes das nossas vidas, em todas as áreas dos nossos corações. Ele faz das áreas mais imundas e difíceis dos nossos corações, ele faz florescer. Ele gera vida. Ele fortalece, ele muda, ele transforma. Nós somos chamados a viver assim, cada um de nós. Se você quer viver algo profundo em Jesus, você precisa se deixar ser conhecido. Se você não for conhecido, você não está vivendo o verdadeiro evangelho, não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Amém? Meu segundo ponto, eu já quero chamar
pessoal do louvor para vir aqui já, para a gente poder encerrar. O segundo ponto que eu percebo, que eu acho muito interessante, é, para conhecer Jesus, e é bem claro, você precisa se tornar um discípulo. Bem simples, bem lógico. Conhecer a Jesus, você precisa então se tornar um discípulo. Como nós já falamos antes, precisa haver uma diferença entre a maneira que as pessoas lá fora conhecem a Jesus e a maneira como eu e você conhecemos a Jesus. E a diferença é quem são os verdadeiros discípulos de Jesus e quem conhece Jesus de maneira como se fosse um espectador, como se fosse alguém distante. Como está a sua vida? Será que existe uma diferença entre a maneira que você vê Cristo e a maneira que o seu colega de trabalho vê a Cristo? Será que existe uma diferença entre a maneira que você se comporta como cristão e a maneira que as pessoas lá fora se comportam ou conhecem a Jesus? Porque as pessoas no mundo conhecem, como Jó falou a respeito de Deus, né? Conhecem de ouvir falar. Sabe que Jó foi o cara que disse isso. Depois de ver tudo que viveu, perdeu tudo que perdeu, no final da sua vida, depois de Deus, dá uma chacoalhada na vida dele total, ele vira e ele fala, né? Acho que é capítulo 32, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te vejo, o Senhor falou comigo, eu fui lido por ti, o Senhor conhece todas as minhas lutas. E ser um seguidor de Jesus exige algo, exige renúncia, exige entrega. Isso significa que para você conhecer Jesus no nível mais profundo, você vai precisar entregar seu coração por completo. E essa é a continuação do versículo. Depois de Jesus confrontar Pedro, no versículo 24 de Mateus capítulo 7, né? Ele fala assim, então Jesus disse aos seus discípulos, eu falei 16, mas é o 7, capítulo 7, versículo 24 e 25. Fala, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então depois de Jesus confrontar Pedro, depois de Jesus viver tudo o que viveu, ele chega então e ele vai explicar para os seus discípulos de que a vida verdadeira tinha a ver com uma vida de entrega, de renúncia completa. E eu creio que Jesus está nos chamando a essa realidade. Você só é amado quando você entrega tudo. Porque conhecer a Jesus, você só vai conhecê-lo de verdade se você entregar tudo aos pés dele e falar, tudo que eu tenho é teu, Jesus. Todas as minhas falhas, as minhas lutas, tudo que eu sou, eu preciso, Jesus, de ti. Eu preciso renunciar à minha vida. E Jesus estava ensinando, então, um princípio para os seus discípulos, de que, para que algo acontecesse, para que eles fossem num nível, se fossem diferentes de todos aqueles que estavam como espectadores, né, que viam Jesus de longe e queriam só os milagres, Jesus falou, para você ser um discípulo meu, para você estar nessa proximidade, intimidade comigo, entregue tudo. Negue a sua vida. Negue os desejos do seu coração. Negue tudo que você tem. Toma a sua cruz e me siga. Perca a sua vida para poder assim ser conhecido. Deixe de ser conhecido pelas pessoas, seja conhecido por mim. Porque assim eu vou te levar num nível mais profundo. Vocês estão me entendendo? Eu creio que Deus está nos chamando a essa realidade, de sermos conhecidos por Jesus, de renunciarmos tudo, de não segurarmos algumas coisas. Enquanto eu orava e pensava nessa mensagem, Deus começou a me falar muito forte que muitas vezes nós renunciamos a boa parte da nossa vida, mas algumas coisas elas permanecem e elas se tornam fortalezas nos nossos corações. E sem perceber, essas coisas que são pequenas fortalezas começam a ganhar espaço e trazer outras para junto. E a gente não vive uma vida de renúncia assim. Jesus está nos chamando a entregar tudo a Ele. E falar, Jesus,
Eu quero ir mais profundo na tua presença. Jesus, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Jesus, eu quero ser conhecido por ti. Eu queria finalizar então, eu queria mais uma vez convidar o grupo a tocar essa canção. Eu sei que era uma canção longa, eu queria que a gente tentasse encurtar o máximo possível, mas eu queria convidar você a fechar seus olhos novamente e deixar essa canção ministrar ao seu coração. Porque eu creio que Deus está nos chamando a um lugar mais profundo, um lugar de mais intimidade, um lugar onde a entrega é completa. E depois eu quero encerrar com o texto de João, para a gente poder finalizar. Feche seus olhos, deixa essa música falar com você nessa noite.